O impressionismo foi um movimento artístico que surgiu na França no início do século XIX. Revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Este movimento é considerado o marco inicial da arte moderna. Os pintores impressionistas procuravam, com base, a observação direta do efeito da luz solar sobre os objetos, registrar em suas telas as constantes alterações que essa luz provocava nas cores da natureza. Em 1863, os pintores acadêmicos recusaram-se a mostrar as obras de Manet na exposição oficial, o Salão dos Artistas Franceses. Seguiu-se uma onda de agitação que levou as autoridades a exibirem todas as obras condenadas pelo júri numa exposição especial que recebeu o nome de Salão dos Recusados. O público aí compareceu principalmente para rir dos pobres desiludidos principiantes que se haviam recusado a aceitar o veredito de seus superiores. Numa tarde fria de abril de 1874, na cidade de Paris, foi organizada no ateliê do fotógrafo Nadar uma exposição de jovens pintores preocupados com uma nova forma de expressar a luz em seus quadros. Foi a primeira exposição dos impressionistas, que iniciou oficialmente o movimento artístico que viria a ser considerado como de maior influência sobre a arte moderna. No grupo original estavam Monet, Renoir, Sisley, Degas, Pissarro e Cézanne, que configuram entre os principais nomes do movimento. Esse episódio marcou a primeira fase de uma batalha que duraria cerca de 30 anos. É difícil concebermos hoje a violência dessas discussões entre artistas e críticos, ainda mais quando os quadros de Manet nos impressionam. Surgia assim um movimento impressionista. A origem do nome impressionismo se dá por um quadro de Monet intitulado Impression Soleil Levant, que traduzido é Impressão Nascer do Sol. Naquela época, estava ocorrendo a Guerra Franco-Prussiana e a Comuna de Paris. As sociedades se tornaram mais otimistas e amantes do que é moderno, e com a Belle Époque, o capitalismo entra em ascensão. O Estado assume responsabilidades com a saúde, educação e o trabalho. Os cafés continuam a ser o centro da vida pública e das conversas artísticas e literárias, como, por exemplo, o Café Gerbois, onde os artistas impressionistas se reuniam. Principais características: ênfase nos temas de natureza, principalmente paisagens. Uso das técnicas que valorizam a ação da luz natural, registrando as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente. As figuras não têm contorno nítido, mas sim pinceladas soltas buscando os movimentos da cena retratada. Uso de efeitos de sombras coloridas e luminosas, tal como é a impressão visual que nos causa, e não escuras ou pretas, como os pintores representavam no passado. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. As cores e tonalidades são puras e separadas nos quadros em pequenas pinceladas, e não devem ser obtidas pela mistura de tintas na paleta do pintor, deixando de ser técnica para ser óptica. A primeira vez que o público teve contato com a obra denominada impressionista foi em uma exposição coletiva realizada em Paris em abril de 1874. Porém, reagiram mal a esse novo movimento, pois ainda estavam acostumados com os princípios da pintura. Nenhum interesse ideológico ou político comum unia os jovens revolucionários da arte, mas concordavam sobre alguns pontos: a orientação realista, o total desinteresse pelo objeto, a preferência pela paisagem e natureza morta, a recusa dos hábitos de ateliê de dispor e iluminar os modelos e o estudo das sombras coloridas e também das relações entre cores complementares. Edgar Degas. Sua formação acadêmica fez com que valorizasse o desenho e não apenas a cor, que era a grande paixão do impressionismo. Além disso, foi pintor de poucas paisagens e cenas ao ar livre. Os ambientes de seus quadros são interiores, e a luz é artificial. Sua grande preocupação era flagrar um instante da vida das pessoas, aprender um momento do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. Claude Monet era pesquisador da luz e seus efeitos. Portanto, pintava em diversas horas do dia, em várias épocas do ano, a fim de estudar as mutações do ambiente devido à sua luminosidade. Já os quadros de Pierre Renoir manifestavam otimismo, alegria e a intensa movimentação da vida parisiense do fim do século XIX.